Olá, estudantes do segundo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de geografia, aulas gravadas que ficam especialmente aí disponíveis para vocês utilizarem nos estudos quando acharem necessários. Pode usar trechos das aulas que fica aí disponível para vocês entrarem no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. E eu não estou sozinha, hoje eu estou super bem acompanhada da Kelly, nossa intérprete de Libras. Olá, Kelly! Então, convido a todos a conhecerem o título da aula de hoje. Olha só, o que são recursos naturais? Então, os recursos naturais são recursos muito importantes para a nossa sobrevivência. Então, vamos entender um pouquinho o que são eles. A habilidade da aula de hoje é EF02GE11B. Identificar os diferentes usos do solo e da água nas atividades cotidianas e econômicas. Extrativismo, mineração, agricultura, pecuária e indústria, entre outros, relacionando com os impactos socioambientais causados nos espaços urbanos e rurais. O objetivo é refletir sobre os recursos naturais que utilizamos para viver. Então, vamos pensar aqui o que seriam recursos naturais e o que todas essas imagens têm a ver com os recursos naturais. Podemos ver que na primeira imagem temos a presença aí do solo, podemos ver plantinhas germinando, os raios de sol, que são muito importantes para a sobrevivência dos seres vivos, que os vegetais também são. Ao lado podemos ver aí uma queda de cachoeira aí, com águas, né, essa força, porque quem já entrou na queda de uma cachoeira sabe que a água vem forte e aí deságua, né, nos rios, então há uma abundância de água. Logo abaixo podemos ver aí cataventos e também a presença do sol, e cataventos, como o próprio nome diz, utiliza o ar, né, para girar o motor aí dessa engenharia, e rodando através do vento, gera uma energia, uma força. Logo ao lado, podemos ver um pasto também com a presença do sol. Olha como o sol é importante para todos os seres vivos. No caso aqui, os animais aí pastando e num campo bem aberto. Então, muitos recursos aí aparecem. Será que tudo isso que apareceu são recursos naturais? Então, pensando nessa imagem, eu pergunto para vocês, o que são recursos naturais? Olha só, os recursos naturais são os elementos oferecidos pela natureza e importantes para a sobrevivência dos seres humanos. E eles são classificados como biológicos, que são os vegetais, os animais e as florestas. Todos esses elementos biológicos fornecem recursos que podem gerar fontes de energia e de recursos para a vida. Hídricos, que são os lagos, os rios, os mares e os oceanos. Recursos minerais, que são os minérios, as rochas, areia, argila, carvão, entre outros. Aqui são só exemplos, mas tem vários outros. E os recursos energéticos, que no caso é a luz solar, o vento, a própria água. Legal, hein? Então, vamos pensar em todos esses recursos. Será que todos esses recursos têm essa classificação e são todos iguais? Olha só. Não, eles também se subdividem em renováveis e não renováveis. Os renováveis são recursos que se renovam na natureza. Então, eles, teoricamente, eles nunca acabam, esses recursos. Esses recursos têm um tempo que, igual quando, por exemplo, corta uma árvore. Então, essa árvore vai demorar um tempo para crescer, para se renovar, mas ela volta a nascer. Então, essa é a grande diferença dos recursos renováveis. E alguns exemplos é a luz solar, a água, os vegetais, igual o exemplo que eu dei do tronco da árvore, e os próprios animais. Então, todos eles têm um tempo ecológico para se reorganizarem aí, mas eles são renováveis.
E os recursos não renováveis são aqueles que não possuem a capacidade de renovar-se ou cuja renovação é muito lenta, levando milhares de anos. Então vamos ver alguns exemplos. O petróleo, então olha só como podemos ver o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, são todos recursos que são extraídos no meio ambiente, mas eles têm um tempo de vida, tem uma quantidade determinada aqui no nosso planeta, que se a gente utilizar tudo, se a gente explorar todos esses recursos, vai chegar uma hora que eles não vão existir mais. E o que podemos fazer com todos esses recursos? Então, pensando aí, eu falei bastante nos recursos naturais, vamos pensar aí na árvore, que eu já dei até o exemplo. Uma árvore, uma floresta, ela é fonte de recursos naturais para a gente de diversas formas. Então, eu já tenho algumas aulas aí que vocês podem procurar, que também fala sobre a função, o exercício de trabalho dos seringueiros, por exemplo, que eles vão lá, tem toda uma técnica para extrair a borracha dessa árvore. Então, tem todo um processo e como é um processo mais artesanal, não danifica tanto o meio ambiente, mas mesmo assim, cada árvore tem um tempo do que ele vai conseguir retirar naquele momento e aí depois ele vai deixar aquela árvore repousando, se reestabelecendo por um tempo e partir para outra árvore. Já, por exemplo, quando você extrai o tronco da árvore para a fabricação de vários móveis, vários utensílios, outras coisas, essa árvore vai demorar um tempo muito maior para crescer e ter aquele tronco enorme que foi retirado. Porém, o mínimo tem que ser feito. Arrancou a árvore, tem que replantar. Então, é sempre esse movimento de você retirar do meio ambiente, mas recolocar, ajudar o meio ambiente a se reestabelecer. Então, pensando aqui nesse recurso da árvore, né, que eu já explorei bastante, seria o recurso da biomassa, né, que são os vegetais, troncos de árvores, tudo que é tirado da natureza, a parte vegetal no caso. Então, vou escrever aqui qual que é o recurso fornecido por esses elementos. Aqui no caso seria o recurso vegetal. E essa gota d'água que nós podemos pensar na chuva, nós podemos pensar nos rios, nos lagos, nos mares. Tem uma aula aí também que eu falei sobre as hidrelétricas. Quem já ouviu falar sobre isso? Está disponível aí no repositório. Então, pessoal, pensando em tudo isso, que recurso que essa gota poderia nos fornecer? Ah, muito fácil, né? Seriam os recursos hídricos, né? Que vêm por meio das águas. Ok, e vocês viram que no início da aula, todas as imagens que a professora mostrou tem esse elemento da natureza muito presente, que é o sol, né? O sol é um recurso que ele é totalmente necessário para a existência e para a sobrevivência do planeta, né? Do planeta Terra. E todos aqui que vivem, seja os vegetais, os animais e nós, seres humanos. Então, tudo isso é necessário e o sol é muito necessário para a existência de tudo isso. Por exemplo, o sol é um elemento muito necessário na fotossíntese das plantas. Logo, essa produção, esse movimento que as plantas fazem de fotossíntese é muito importante para nós também. Por quê? As plantas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio, que é o gás que nós respiramos, o gás necessário para a nossa respiração. E depois que o oxigênio entra no nosso corpo, quando nós expiramos, nós soltamos gás carbônico, olha só. Então, tudo é um ciclo e gira em torno de quem? Do Sol. Então, vamos anotar aqui que ele é um recurso natural super importante para a nossa sobrevivência aqui no planeta. E pensando nesses três elementos que eu coloquei aqui, eu falei do vegetal, que seria as biomassas, né, que seria um tipo de recurso, um tipo de fonte de energia. A água seria a elétrica, né, a hidrelétrica, que aí
um outro tipo de recurso de energia. E a do Sol, hein? Será que vocês saberiam me dizer qual tipo de energia o Sol nos fornece? Vou deixar aí para vocês pesquisarem, porque também tem outros elementos da natureza que também são fontes, aí são recursos e fontes de energia. Por exemplo, o vento aí do catavento, que ele faz girar o vento e faz gerar energia. Mas eu vou deixar para vocês descobrirem o nome da fonte de energia do Sol, que é esse recurso natural que trabalhamos nesta aula. Olha só, então o que aprendemos hoje? Nós aprendemos a refletir sobre os recursos naturais que utilizamos para sobreviver. E eu falei dos mais básicos, hein, pessoal? Mas fica aí para vocês, alunos investigadores aí, que eu sei que vocês gostam muito de ciências humanas e da natureza, pensar nos diversos tipos de recursos naturais que o nosso planeta nos oferece. Aqui eu só dei alguns exemplos, mas se você tiver curiosidade, pesquise, faça uma lista aí no seu caderno, pesquise mais sobre a grande diferença entre os recursos renováveis e não renováveis. Será que qual que nós utilizamos mais? Qual que tem mais vantagens ou desvantagens? Qual que é mais barato? Amplie seus conhecimentos e procure aí, porque tem várias aulas no repositório disponíveis para vocês que vão auxiliar aí nessa pesquisa. Então, continuando, a aula vai chegando à reta final. Esses foram os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o nosso formulário de avaliação, que é muito importante que vocês preencham. Você professor, você aluno, você gestor, que de alguma forma utiliza, vocês responsáveis que utilizam nossas aulas aí na formação dos nossos estudantes, preencham o formulário e dêem um feedback para nós, que é muito importante. E vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.